Boa noite a todos. Vamos começar mais um evangelho. Hoje nós vamos falar sobre os pensamentos e já nós iniciaremos, tá? Manda para nós aí se está bom o som, se o som da rua, né? Porque não tem como de não pegar o barulho dessas motos. E é isso, nós já estamos começando mais um evangelho em nome de Jesus. Só um minutinho, nós já estamos começando. Só esperar um pouquinho. Boa noite, Maria José, boa noite. Jéssica, seja bem-vinda ao nosso evangelho, ao nosso estudo. Vamos serenando a nossa mente, o nosso íntimo, os nossos sentimentos nesse momento. Tá chiando? Tá. Vai ter que tirar, meu filho. Deixa eu ver. Tem aqui.
Vamos começar, gente. Vamos ver como que ficou esse estudo. Então, pensamentos segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados puros de coração. Nós buscamos esse capítulo porque ele fala da questão do pensamento. No item 5, pecado por pensamento, adultério. O que seria isso, né? Então, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Meu nome é Silvana, sou trabalhadora do GEAL. Nós vamos trabalhar com esse tema hoje, pensando, né, que é um esclarecimento para como devemos trabalhar os nossos pensamentos, né? Então, vamos todos agora silenciar, buscar uma postura confortável e vamos conversar com Jesus um pouquinho. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo lar que nos abriga, te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades. E como pedinte que somos, queremos te pedir forças diante dos reveses da vida, luz diante das incertezas e nos proteja diante de todo e qualquer momento de sofrimento, de não entendimento, que o teu amor se faça por nós e por todos os irmãos, quer encarnados ou desencarnados. Fortaleça aqueles irmãos que estão em leitos de hospitais, asilos, manicômios, presídios, enfim, Senhor, por todos, quer encarnados ou desencarnados, que a tua luz nos oriente, nos fortaleça, hoje e sempre, esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, esse item, ele vai falar o pecado por pensamento. E que Jesus coloca que o verdadeiro pensamento, a verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, ela está também nos pensamentos. E Jesus é bem claro no Evangelho quando ele coloca que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa mal. Então nós já começamos a entender, a pensar, a compreender que as nossas atitudes devem ser educadas diante das ações e do pensamento. Todos os pensamentos que nós emitimos, ele tem uma cor, ele tem uma onda, e nós, por não conhecer, podemos entrar em sintonia com aquilo que nós não queremos. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje. Então, Jesus quis dizer que ele condena qualquer ação indevida, qualquer ação que
no Evangelho traz como pecado, mesmo estas ações que Jesus, na tradução ficou como pecado, né? Que eles deveria, quando a ação fosse uma ação ruim ou pecaminosa, deveríamos também preocupar com o pensamento, porque se eu estou fazendo algo contra o Evangelho por pensamento, aí já há a impureza, já há um ato, já há um momento que não é bom nem para mim e nem para o próximo, e nós devemos preocupar com isso. Então, Jurandir B. Souza coloca para nós, enquanto conceito, né, que o pensamento é um atributo do espírito, é uma reflexão, é um processo mental que ele é criado ou ele é refletido de outrem. Então, nós precisamos analisar isto com calma, que, primeiro, que o pensamento é um atributo do espírito. Se ele é um atributo do espírito, como é que o meu espírito tem se manifestado por pensamento? Que comunicação tem sido a que eu estou emanando agora? Como está o meu processo mental? Quais são as minhas criações ou quais são as ações que eu estou refletindo de outrem? Então, nós queremos dizer que falar em pensamento, o pensamento ele abrange o que sentimos e o que compreendemos. Isso tem que ficar claro. Esses dois elementos fazem parte do nosso pensamento, a compreensão e o sentimento. Nós vamos ter uma ação mental de acordo com os nossos sentimentos e de acordo com a nossa compreensão. E o resultado de uma operação mental o que ela é? É um exame, é uma reflexão, e ele vai, esse resultado, ele é fruto, né, de um exame, de uma reflexão, de uma análise. Onde que isso acontece? Como que eu faço isso de forma consciente? Na meditação ou na imaginação, né? A respeito de alguma coisa física ou metafísica. Então, isso é o pensamento. Eu vou estar ligado, né? O meu processo mental, ele estará ligado em alguma coisa física ou metafísica. Isto eu querendo ou não. O meu pensamento, ele tem um movimento contínuo, ele nem sempre nós temos consciência desse pensamento, mas nós já podemos, no estágio espiritual que nós encontramos, nós podemos repelir pensamentos ruins, nós podemos dar força a pensamentos bons, fazer mais oração. Esse é o caminho da melhora das nossas relações mentais. Devemos entender que
o pensamento nem sempre ele é disciplinado, nem sempre ele está em um processo mental educado e bom. Então, ele deve ser trabalhado, ele deve ser trabalhado mesmo, né? Por meios de estudos, de boas conversas, de boas ações, boas leituras, né? E a Sueli Schubert, ela fala para nós que o pensamento é uma força criadora. Então, nós vamos formando cenas, quadros vivos na nossa mente. Que esses quadros, eles voltam ao passado ou eles projetam o futuro. Dificilmente nós conseguimos manter o nosso pensamento no agora. Então, são quadros que estarão voltados para para o tempo do passado ou do futuro. E que isto, segundo a Sueli Schubert, depende da nossa carga emocional. Essa carga emocional é quem vai emitir as vibrações positivas, negativas, boas ou más, de acordo com aquilo que estiver inserido na minha corrente mental, nas minhas relações mentais, na minha casa mental. E Rodolfo Caligares, né, ele coloca que pensar é vibrar, e esse pensamento do Rodolfo Caligares, ele está intimamente ligado com todos os que nós colocamos aqui, até com o que nós falamos agora da Sueli. Então, pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo. Isso é pensar. E essa relação é nessa relação com o universo que nós nos colocamos em sintonia com os planos da espiritualidade, sejam eles superiores, inferiores, na mesma faixa que nós estamos, vai depender da vibração que nós estamos emanando. E precisamos ser conscientes que pensar é vibrar e que nós estamos entrando em relação com o universo. E vai depender de qual relação que nós estamos entrando em sintonia com o plano espiritual. O veículo que conduz, né, a prece até o seu destinatário é o pensamento. Então, a energia que nós colocamos em uma prece para uma pessoa, ela chegará ao seu destinatário, principalmente porque na hora da prece nós colocamos mais força, nós vibramos mais, nós entramos em uma sintonia maior. Então nós precisamos entender que o pensamento irradia pelo infinito. Você pensou, você lançou ao infinito, você lançou ao plano da espiritualidade. E através de ondas mentais, né, essas transmissões, elas são como as emissões das radiofônicas, a transmissão de TV, né? Então, os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas que cortam o espaço a uma velocidade, segundo Rodolfo Caligares, de
300 mil quilômetros por segundo. É quase a velocidade da luz, se não for a mesma, né? Então, é muito rápido. E se eu vibro numa faixa intensa, é mais rápido ainda a chegada deste pensamento. Então, nós precisamos ter cuidado ao pensar. Será que o que nós estamos pensando é o que nós queremos mesmo? Ou será que nós estamos achando que fica só conosco esse pensamento? Então, isso precisa ser pensado. Emmanuel tem uma mensagem que chama Coragem, do livro Coragem, e que chama Nossa Casa. E aí ele coloca: a mente é a casa viva onde mora cada um de nós, segundo as nossas concepções, compreensões, percepções, segundo a nossa força, segundo a cor que nós damos à vida. Então, tudo aquilo que nós acreditamos é a mente e é a casa viva onde cada um de nós moramos. E essa morada é a do espírito e é onde projetamos o pensamento. Então, se eu quero saber como que é o meu espírito, se é evoluído, se não é, se já está a caminho, o que eu devo fazer? Observar o que eu estou pensando, analisar o que eu estou pensando e trazer para mim de acordo com o Evangelho. Essa análise precisa ser pautada na moral e no Evangelho. Então, de acordo com princípios filosóficos também. Que caminho eu estou seguindo mentalmente, né? Conservamos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Esta frase, segundo Emmanuel, é para aqueles que pensam arduamente no vício, na maldade, em situações de desequilíbrios, vão ficar muito tempo em sofrimento, porque está criando um mundo interno doloroso, um mundo interno sofrido para ele, com quê? Com imagens mentais inadequadas para uma vida pautada no Evangelho, né? Então, o que Emmanuel sugere aí? Como que eu vou sarar disso tudo? Dessas emanações ruins? Estudar mais um pouco, compreender, estudar, colocar em prática. E aí Emmanuel vem e coloca: somente o trabalho incessante no bem pode oferecer o amor para curar o lar interno que foi danificado por ondas mentais viciosas, por ondas mentais adoecidas, por ondas mentais viciosas. O Livro dos Espíritos, na questão 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, da mesma forma que nós emanamos uma energia por meio do pensamento muito rápida, os espíritos movimentam no plano espiritual com a mesma rapidez. Por isso, às vezes nós estamos em vibrações que nós não queremos,
porque pensamos aquilo que não deveria e algum irmão aproximou de nós. A questão 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Olha lá no conceito que nós demos bem no iniciozinho, a questão do pensamento, que o pensamento é um atributo da alma, é um atributo do espírito. Então, nós devemos saber que quando pensamos, o nosso espírito está movimentando. Em que movimento de vibração nós estamos? Isso nós devemos pensar. Na questão Então, na questão 282, como se comunicam entre si os espíritos? Como será, gente, que esses espíritos se comunicam no plano espiritual e as influências que eles trazem aqui? Como que eles se comunicam entre si? Então, o Livro dos Espíritos responde: eles se veem e se compreendem através do fluido universal. Então, através do fluido universal, eles estabelecem entre eles constante comunicação. Essa é a comunicação dos espíritos. E isso é o veículo de transmissão de seus pensamentos. Nós precisamos compreender que os espíritos se veem, se comunicam, trabalham, estudam, planejam e também se programam diante do vício, da maldade, de tudo que pode nos levar para baixo, em tristezas imensas, né? Na questão 283, podem os espíritos ocultar, esconder seus pensamentos? Podem os espíritos reciprocamente ocultar ou esconder seus pensamentos? Não. Simples assim. Não. Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos, tudo é claro, sobretudo os perfeitos. Então, a questão 283. Então, para os espíritos, tudo é claro, nada é escondido, gente. Nada pode ser escondido. No mundo espiritual, tudo é claro, a mostra, cada um mostra o que faz, independente do lugar em que esteja. E é lógico que um espírito, de acordo com a escala de evolução, um espírito menos inferior, ele vai ver e perceber aqueles que estão no mesmo nível que ele, né? Então, nós temos que entender isso. Agora, à medida que ele vai evoluindo, tudo que está abaixo dele, ele consegue ver e perceber. É isso que nós temos que ter cuidado.
457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então, a questão 457, vou repetir. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem: muitas vezes eles conhecem o que nós desejaríamos ocultar de nós mesmos. E os espíritos respondem: nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, nada fica oculto aos espíritos. E na questão 457A, assim é mais fácil ocultar de uma pessoa viva, quer dizer, encarnada, qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta, encarnada? Essa foi a pergunta que Kardec fez. E os espíritos respondem: certamente, quando julgueis muitos ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, nós, diante da vida, das experiências, nós precisamos buscar um entendimento, uma confiança que a espiritualidade, o mundo espiritual, é um mundo vivo, ativo e um mundo que vê e percebe tudo. Se nós estamos pensando em questões materiais, apenas no mundo material, aí não, aí nós escondemos, nós mentimos, nós podemos fazer tudo que ninguém vai saber. Agora, se nós pensamos em uma vida espiritualizada, é de entender que o mundo espiritual é ativo, ele compreende, ele comunica, ele vê e ele busca os seus pares por meio do pensamento. E as influências espirituais sutis? Nós vamos falar delas. Então, essas influências espirituais sutis é quando nós estamos em um estado de derrotismo, de tristeza, de achar que está tudo ruim, que a nossa realidade não é a que nós merecemos. E aí nós encontramos mensagens dizendo: quando nós perduramos várias horas nesses pensamentos, nesses sentimentos sem uma causa orgânica ou moral de destaque, pressinta, analisa que há hipótese de uma influenciação espiritual sutil. E aí, corre e vai buscar os seus mentores, o seu anjo da guarda, por meio da oração. E seja claro com eles para socorrer com você. Fala de maneira clara, objetiva, aquilo que você precisa. Aí é a verdadeira ocasião de humildade, da prece, do passe, de buscar um estado mental melhor. Nas pesquisas que nós fizemos, também encontramos que não se sabe se o que tem causado maior dano para a humanidade, se são as grandes obsessões que
todo mundo sabe, que são individuais, coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer, a isolar e a um movimento contra esse dano das grandes obsessões. Ou se essas meio obsessões, quer dizer, quase obsidiados, aquelas obsessões que passam despercebidas, que frequentemente minam as energias de uma só criatura descuidada, imprudente, e que esse ser acaba influenciando uma legião de outras pessoas, de outros espíritos, né? Então, nós precisamos observar quando é que nós ficamos assim. Nós precisamos buscar cuidado, buscar alegria, buscar a mudança de vibração, a mudança de padrão mental naquele momento. E Emmanuel e André Luiz, no livro Estude e Viva, pergunta assim: quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Assim como com as obsessões, com os pensamentos. E aí eles respondem: estude em sua existência. Se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. E aí eles deixam como sugestão: estude e ajude a você mesma. Então, quem tem que fazer isso somos nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Somente nós fazermos esta análise que os mentores nos envia de sugestão. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, também nos auxilia, dizendo: busque um pensamento disciplinado. Se dedique à árdua tarefa de educar as emoções. Nós, às vezes, ou quase sempre, parecemos crianças mimadas, querendo ao nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, a partir do momento que nós disciplinarmos os nossos pensamentos, dedicarmos à educação das nossas emoções, isso gerará em nós fatores de saúde e harmonia interior, fenômenos de paz e confiança. Então não depende dos outros, não depende que os outros façam por nós, depende da nossa ação de fazer por nós, como Emmanuel e André Luiz colocam: estude e ajude a você mesmo. Seguindo com Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca: pensando, o espírito estabelece o clima no qual se desenvolve. O espírito estabelece o jeito que ele está desenvolvendo e também a energia que está se nutrindo. Então, onde eu estiver fixando o meu pensamento,
eu tenho que observar se são pensamentos que edificam ou destrói. Porque nós precisamos ter o cuidado que de repente nós vamos passar de autor a vítima das nossas próprias maquinações. Então, o que eu estou elaborando na minha mente? Que maquinações são essas? São edificações? Eu não tenho que me preocupar, mas são ações que destrói, que é viciosa. Eu tenho que, pelo menos, dizer: para, Silvana, que agora não é hora. Esse pensamento não te pertence. Cuida dele, ele está adoecido. Por quê? Porque são ondas mentais que se atraem. Nós vamos emitir ondas mentais que serão atraídas por afinidades e interesses emocionais. Essa é uma questão que Manuel Filomeno coloca, que com essas afinidades reúnem-se seres de todas as formas e vão ficar conosco aqueles de acordo com as nossas ondas mentais, que elaboram o habitat. Nós estamos elaborando a nossa morada onde nós estamos demorando. E finalizando com Manuel Filomeno de Miranda, a direção correta e constante do pensamento esclarecido realiza com o controle das emoções, tornando os indivíduos nobres e equilibrados. Então, nós temos muito trabalho conosco mesmo. Nós temos muito o que fazer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, para que sejamos indivíduos nobres e equilibrados diante da vida. Em O Consolador, questão 53, os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos irmãos na Terra aos quais se dirigem? E aí, Emmanuel responde: os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Diferente disso, estamos afetando, adoecendo com ondas mentais indevidas, inadequadas, adoecida aos irmãos da Terra. Só não contribui com essa afetação dessa organização psíquica aqueles que estão de acordo com as lições do Evangelho. Os demais afetam sim. Nosso Lar, capítulo 37. André Luiz traz para nós: o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Então, quando nós colocamos que o plano espiritual é ativo, o plano espiritual a tudo vê, a tudo acompanha, é nesse sentido. E André Luiz recomenda: cuidado, há milhões de almas que são insubmissas ainda às leis universais. Cuidado, que é com elas que você vai ficar amigo. Cuidado, que é com elas que a sua amizade vai ser fortalecida.
E aí ele continua colocando: o pensamento é a força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, quer dizer, a Deus e a todos nós, a causa e os efeitos no lar universal. Cuidemos de nós, cuidemos dessa energia tão primorosa que nós temos aqui e que nós não sabemos utilizá-la. No livro Ação e Reação, capítulo 4, André Luiz continua: temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido e modelado por nós mesmos. E eu entendo que temos também o Deus que desejamos, de acordo com o figurino escolhido e que modelamos esse Deus bondoso, amoroso, misericordioso. Que nós podemos fazer isso, que nós já podemos buscar esse Deus para clarear as nossas relações mentais. E André Luiz ainda coloca que nós estamos longe de conhecer o poder criador e aglutinante encerrado num pensamento puro e simples. Gente, como nós podemos fazer coisas boas pelo nosso pensamento? Como nós podemos manter o nosso pensamento em fazer o bem, em emanar o amor pela terra, em auxiliar o próximo, em fazer o bem, do que estarmos presos em situações viciosas. E aí André Luiz complementa: em razão disso tudo que nós estamos vendo, devemos fazer por libertar os entes de todas os entes humanos, todos os entes humanos, de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. E nós precisamos orar, nós precisamos buscar esses irmãos de forma amorosa, de forma caritativa, por meio da oração. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma, e por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Então, o nosso pensar é a continuação de nós mesmos. É o nosso eu, o nosso íntimo, a nossa casa, o nosso lar íntimo. Através deles, através desse pensamento, atuamos no meio em que vivemos, agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. Reflitamos nesse pensamento de André Luiz, nessa mensagem que chama Pensamentos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a fortalecer o nosso pensamento no bem, no amor e em todas as situações de emanação de luz com Jesus. Muita paz, boa semana para todos, que estejamos sempre reunidos com o coração em Cristo. Que assim seja.